Donkey Kong é um dos personagens mais famosos do mundo dos jogos. Um dos mais conhecidos games de plataforma, revolucionou com a qualidade gráfica com a série Country e é o mais famoso gorila dos videogames. Além disso tudo, surgiu com nada mais nada menos que o encanador mais famoso do mundo, o Mario. Mas antes, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like nesse vídeo para não esquecer depois. E agora sim, vamos para a história, senta aí. Senta que lá vem a história. Donkey Kong foi criado basicamente com o personagem que iria se tornar o mascote da Nintendo, o Mario. Em 1981, a Nintendo idealizou um jogo com os personagens do desenho Popeye, mas não conseguiram a sua realização por causa dos direitos dos personagens. Então, o presidente da Nintendo na época solicitou a um jovem promissor chamado Shigeru Miyamoto que continuasse o jogo que já tinha sido iniciado com esses moldes e usasse a carcaça de outro jogo já criado pela empresa, o Radarscope, que tinha suas máquinas guardadas em estoque pelo fracasso de vendas que foi o jogo. A partir da cabeça de Miyamoto surgiu um jovem carpinteiro chamado Sod Jumpman, que tinha sua namorada Pauline sequestrada por um grande gorila, que inclusive dava um nome ao jogo, o Donkey Kong. Mas a história não era tão simples assim. A princípio, Donkey Kong parecia o vilão da história, mas acontece que o carpinteiro Jumpman era o dono do gorila e o mantinha preso numa jaula. Um dia, quando Donkey Kong conseguiu escapar, irritado, raptou a Pauline, a namorada de Jumpman, e fugiu com ela até uma construção. E é a partir daí que se inicia o jogo, onde você controla o carpinteiro indo salvar sua namorada. Shigeru Miyamoto acabou criando de uma só vez Mario e Donkey Kong, dois dos mais famosos personagens dos videogames. Em 1981, o primeiro jogo foi lançado para arcade, os antigos fliperamas, e revolucionou a indústria, sendo o segundo jogo do mundo feito no estilo plataforma, e o primeiro jogo que dava a possibilidade do personagem de pular. Então, um ano depois, em 1982, veio o jogo Donkey Kong Jr., também para arcades, que trazia novamente a rivalidade entre Donkey Kong e Jumpman. Seguindo o primeiro jogo, Jumpman recuperou a sua namorada e capturou Donkey Kong de volta em sua jaula, mas cabe agora ao filho do gorila, o Donkey Kong Jr., salvar o seu pai do seu cativeiro. Ou seja, por anos, Mario e Donkey Kong tiveram uma certa rivalidade dentro dos games. Em 1983 veio o jogo Donkey Kong Jr. Math, que trazia o filho do gorila num game sem enredo, servindo mais como passatempo mental. E em 1984 chegou para Nintendinho o Donkey Kong 3, que trouxe de novo o Donkey Kong, agora livre do seu cativeiro do segundo jogo, mas que acabou fazendo bagunça e foi parar numa estufa onde um homem chamado Stanley cuidava de suas plantas. Ele era um dedetizador e como o Donkey Kong se recusava a sair dali, o Stanley precisava tirar o gorila antes que acabasse estragando a sua estufa. O jogo era bem diferente dos anteriores e não fez tanto sucesso. Desse jeito, o personagem ficou guardado por um bom tempo. Em 1989, os dois primeiros jogos ganharam versão para Nintendinho e em 1994 o primeiro ganhou versão para Game Boy. Mas foi em 1991, no jogo Super Mario Kart para Super Nintendo, que o filho do Donkey Kong reapareceu. O Donkey Kong Jr. fazia parte dos personagens jogáveis. Mesmo não ganhando muito destaque, a aparição dele foi algo importante, porque nos leva a entender quem ele realmente é. Nada novo e inédito tinha sido lançado com o Donkey Kong e a sua franquia por algum tempo. O personagem Jumpman acabou sendo reutilizado por Shigeru Miyamoto, que reformulou o protagonista e alterou várias coisas: sua profissão, sua personalidade, sua história e sua namorada. Pauline foi deixada de lado e com o seu molde foi criada a Princesa Peach. E do Jumpman, antes um carpinteiro, agora a gente tinha Mario, um encanador indo salvar a princesa do vilão Bowser, junto do seu irmão Luigi.
Mario foi um sucesso e seguiu a sua própria franquia. Inclusive eu já fiz um vídeo exclusivo para ele há muito tempo, no começo do canal. Mas se alguém quiser assistir, vou deixar o link aqui na descrição. Por muito tempo, Donkey Kong tinha sido deixado de lado, até que em 1994 a Nintendo fez uma parceria com uma produtora britânica chamada Rareware, os quais seriam responsáveis pela criação de alguns jogos para seus novos videogames, e entre eles Donkey Kong. Mas a Nintendo queria alterar algumas coisas na história do gorila, e principalmente trocar a sua personalidade agressiva dos primeiros jogos. Foi aí que tudo mudou. Donkey Kong Jr., aquele do segundo jogo e que fez participação em Mario Kart, passou a ser o protagonista, chamado agora só de Donkey Kong, sendo que o antigo rival de Jumpman teve seu nome alterado e passou a ser Cranky Kong, o Kong rabugento, o pai do atual Donkey Kong que iria seguir com o nome daqui pra frente. Donkey Kong se tornou o mais forte e corajoso dos gorilas da família e passou a ser o guardião e responsável pela ilha Donkey Kong. Os Kremlings eram uma raça de lagartos liderados pelo seu rei, o King K. Rool, que queria tomar para si o território da ilha Kong. Então, para se apossar do local, K. Rool precisava acabar com os gorilas. Desse jeito, roubou seu maior tesouro, sua montanha de bananas. Foi aonde teve início a maior rivalidade entre gorilas e Kremlings. Então cabe a Donkey Kong recuperar as bananas da sua família e derrotar o K. Rool. E para isso ele tem a companhia do seu pequeno sobrinho, Diddy Kong. Tudo isso foi mostrado no jogo Donkey Kong Country de 1994. Um dos melhores jogos de todos os tempos, não só pela diversão, mas também pela trilha sonora e principalmente pela inovação que trouxe numa era de 16 bits, com gráficos 3D pré-renderizados realistas para a época. O game era desenvolvido com uma tecnologia extremamente avançada, que inclusive foi usada também no filme Exterminador do Futuro 2. E a partir daí, esse visual se tornou uma marca registrada da franquia. E todos os novos jogos na época queriam copiar o que Donkey Kong Country tinha feito. Até o lançamento da próxima geração, trazendo de fato jogos em 3D. Donkey Kong Country revitalizou o personagem, agora vindo com uma gravata vermelha que se tornou ícone. O jogo vendeu extremamente bem e foi aplaudido pelo público e pela crítica. Tanto que, apesar do investimento alto em recurso e tecnologia, a própria Nintendo se surpreendeu com o tamanho sucesso. Claro que com isso, as sequências viriam logo em seguida. Um ano depois, em 1995, chega Donkey Kong Country 2, Diddy's Kong Quest, trazendo dessa vez o Diddy como protagonista ao lado da sua namorada Dixie, numa busca pelo seu tio Donkey Kong, que tinha sido sequestrado pelo agora Capitão K. Rool. O jogo se passa numa temática pirata e também foi um sucesso em todos os sentidos, sendo que muitos o consideram como o melhor da série. E para fechar a trilogia, em 1996 foi lançado Donkey Kong Country 3, Dixie Kong's Double Trouble. Dessa vez Diddy e Donkey foram sequestrados juntos e agora a sua namorada Dixie do jogo anterior, junto do seu primo bebezão Kid, partem para salvar os dois das mãos do agora Barão K. Roolenstein, num tema de ficção científica. Apesar do jogo ser ótimo, não foi tão aclamado como os outros, já que o Super Nintendo estava no fim da sua vida. A trilogia Country teve versões para portáteis com o Donkey Kong Land sendo uma versão do primeiro em 1995, Donkey Kong Land 2 em 1996 e no mesmo ano Donkey Kong Land 3, todos para Game Boy. Em 1999, com a nova geração de consoles, chegou ao Nintendo 64, Donkey Kong 64. Novamente, K. Rool volta para atormentar a família Kong, só que dessa vez mais integrantes se unem na jornada. Dessa vez, Donkey Kong volta a ser o protagonista e tem acompanhamento de Diddy, Chunky, o irmão mais velho do Kid, Lanky, um orangotango primo bem distante dos Kongs, e a Tini, irmã mais nova da Dixie.
Foi um ótimo jogo, mas tinha várias falhas, levou várias críticas e não foi tão bem quanto esperado pela Nintendo. Em 2000 foi feito um novo remake do primeiro Donkey Kong Country, agora para Game Boy Color com uma alta qualidade, seguindo por uma nova versão melhor ainda em 2003 no Game Boy Advance com Donkey Kong Country 2 refeito em 2004 e Donkey Kong Country 3 em 2005, também para Game Boy Advance. Em 2004 foi lançado para GameCube o Donkey Konga, um jogo de música com bongos em formato de barris, e teve sequência em 2005 com Donkey Konga 2 para GameCube também. Também sendo um jogo de música, em 2005 foi lançado para GameCube Donkey Kong Jungle Beat, que teve uma versão melhorada para Nintendo Wii em 2008. Em 2005 foi lançado DK King of Swing, um jogo spin-off para Game Boy Advance fora da linha principal, que teve sequência em DK Jungle Climber em 2007 para Nintendo DS. Também em 2007 foi lançado Donkey Kong Barrel Blast para Nintendo Wii, um jogo de corrida nos moldes de Mario Kart. Então, foi só em 2010 que Donkey Kong voltou a ter seus jogos ao estilo plataforma, seguindo a linha da sua trilogia principal, tanto que o jogo foi muito bem recebido pela crítica e pelos jogadores, principalmente por trazer essa nostalgia da trilogia principal, sendo que o jogo foi batizado de Donkey Kong Country Returns. Era o retorno triunfal do nosso gorila favorito no estilo que a gente aprendeu a amar. Dessa vez trazia novos inimigos, deixando um pouco de lado os Kremlins e o King K. Rool para dar espaço aos Tikis. O jogo teve versão para Nintendo 3DS em 2013 e para Wii U em 2015. E uma sequência chegou ao Wii U em 2014 chamado Donkey Kong Country Tropical Freeze, dando continuidade a essa nova fase de games. Inclusive foi muito bem recebida também e um sucesso de vendas e crítica, sendo que vai ter versão para Nintendo Switch em 2018. Além dos seus jogos com o nome Donkey Kong como principal, o personagem foi posto novamente em rivalidade com o Mario, mas dessa vez numa rivalidade amistosa que rendeu vários jogos, todos com o nome principal de Mario vs Donkey Kong. Começando em 2004 com o primeiro para Game Boy Advance, seguido em 2007 para Nintendo DS com March of the Minis, em 2009 para Nintendo DS com Minis March Again, em 2010 para Nintendo DS com Mini Land Mayhem, em 2013 para Nintendo 3DS com Minis on the Move, e o mais recente em 2015 para Nintendo Wii U e 3DS, o Tipping Stars. E eu não podia deixar de lado um dos mais queridos spin-offs que na verdade não tem o Donkey Kong, mas é amado mesmo assim. Lançado lá em 1997 para Nintendo 64, o Diddy Kong Racing. Muitos personagens fazem parte da franquia além dos jogáveis e aparecem em vários games. Os mais conhecidos são a mãe do Donkey, a Wrinkly Kong, a namorada Candy Kong e o amigo Funky Kong. Além dos amigos, existem vários animais que ajudam a família de gorilas nas batalhas contra os Kremlins. Quando Donkey Kong surgiu, foi obviamente inspirado também no gorila dos cinemas, King Kong. Por isso, a Universal, responsável pelos filmes do personagem, processou a Nintendo por plágio. Mas o que a própria Universal não sabia é que mesmo se fosse um plágio, o personagem King Kong é de domínio público. Então eles não têm direito nenhum pelo seu nome ou pela figura do personagem. Então a Universal perdeu todos os processos e foi condenada a pagar todos os custos, além de indenizar a Nintendo, o que acabou ajudando indiretamente na divulgação do primeiro jogo. Inclusive, o advogado que defendeu a Nintendo nesse caso se chamava John Kirby, que inclusive foi homenageado por isso com um personagem com o seu próprio nome, o Kirby. O nome Donkey Kong tem algumas versões de como teria surgido. Histórias dizem que seu real nome deveria ser Monkey Kong, mas pela época, a qualidade do fax enviado atrapalhou na leitura, o que levou a confundir a primeira letra e ter seu nome alterado para Donkey Kong.
Outra história é que realmente Shigeru Miyamoto queria usar a palavra donkey, que em inglês seria o animal, burro, mas a intenção dele era usar como um adjetivo, levando a entender que seu gorila era um Kong bobão. A interpretação não foi bem essa, mas mesmo assim a Nintendo aceitou seu nome e foi registrado dessa forma mesmo. E Donkey Kong já teve desenho para TV e até mesmo uma série em animação 3D, que inclusive chegou a passar no Brasil. Donkey Kong se tornou um ícone, um mascote para Nintendo, se tornando um personagem recorrente em outros jogos da produtora como Mario Kart, Mario Tennis, Mario Party, entre outros. É o gorila mais querido dos games e mesmo tendo sido criado há muito tempo, continua sendo reconhecido e amado até os dias de hoje. E com certeza vai continuar aparecendo por muitos e muitos anos. Ainda mais com o grande sucesso que seus jogos mais recentes vêm fazendo atualmente. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like nesse vídeo e deixa nos comentários qual é o seu Kong favorito. E se você quiser apoiar o canal ou mandar alguma coisa pra cá, o link pro Padrim e o número da caixa postal vão estar aqui na descrição. Me segue lá nas redes sociais pra ficar por dentro das novidades, compartilha esse vídeo com seus amigos, muito obrigado, valeu e até mais.